Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, o tema da noite, que é o potencial libertador da doutrina espírita. Esse é o tema que nós vamos discorrer hoje. Antes, porém, contudo, todavia, algumas explicações. Então, explicando. Esqueço que aqui não vai agora, vou ter que ficar mais para cá. O potencial libertador da doutrina espírita reside em sua capacidade de reconciliar fé e razão, para promover o autoconhecimento e a reforma íntima. Aí, quando nós falamos de fé, é aquela fé que nós buscamos através do conhecimento e que brota de dentro para fora, né? E não aquela fé dogmática que muitas vezes eram impostas de fora para dentro. Não, você tem que acreditar porque é assim. O Espiritismo, que é uma doutrina de fé raciocinada, ela une fé e razão para promover, então, o autoconhecimento e a reforma íntima. Vamos em frente. Ao esclarecer dúvidas sobre o sofrimento e a vida aqui, se entenda a vida corporal, a vida física, né? Porque nós sabemos que com a morte do corpo, a vida continua. E aqui, inclusive, tem uma historinha. O mestre pergunta para o discípulo qual é o contrário de morte. E o discípulo diz: vida. E não é. O contrário de morte é nascimento, é reencarnação. Porque a vida continua após a morte, né? No que ele estava certo. Então, quando nós falarmos de vida aqui, vamos entender como encarnação. Ao esclarecer dúvidas sobre o sofrimento e a vida, a doutrina oferece uma visão de mundo que promove a libertação consciente dos vícios e fraquezas, buscando o desenvolvimento moral e espiritual por meio do estudo de si mesmo. Estudo. Da caridade e da compreensão das leis divinas ou naturais. E quando nós falamos em caridade, logo vem à mente aquela blusa velha que eu não uso mais, aquela calça surrada que eu não uso mais, que eu vou doar, né? Eu não posso fazer caridade porque eu estou desempregado, não tenho recursos e tal. Mas eu quero lembrar, inclusive, sobre caridade. Nós temos uma palestra também de 1 hora e pouco, tratando do assunto caridade. É um assunto vasto. E gostaria de lembrar aos senhores que a caridade, ela não precisa ser uma caridade, digamos, material. Ela muitas vezes deveria ser uma caridade moral,
espiritual. Né? Aquela atenção que você dá a uma pessoa mais velha, a uma pessoa em necessidade, carente, aquele tempo que você doa em benefício desse irmão, já é uma caridade. A escutatória, escutar o que ele tem a dizer. Né? Então, nós sim podemos fazer caridade diariamente, onde quer que estejamos. Basta que estejamos aptos e preparados e com intenção de fazê-la. E da compreensão das leis divinas ou naturais. São aquelas 10 leis que nem o Congresso em Brasília consegue derrubar. Elas são imutáveis. Né? Por quê? Porque são leis de Deus. Leis divinas ou naturais. E nós já vamos ver aqui quais são elas. Imutáveis que são, elas estão inscritas na consciência de cada indivíduo. E em sua essência são resumidas no preceito do amor, que se desdobra em 10 leis morais, incluindo a adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. E, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. Isso aqui tudo está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, para quem quiser ir mais a fundo, estudar sobre as 10 leis morais. E quando se fala em consciência, eu sempre digo que o inferno do espírito é a consciência. Tá? Esse é o nó górdio da coisa. Quando a pessoa passa para o lado lelá, levando pesos de consciência. E que quando aqui se manifestam, trazem consigo essas dificuldades. Porque muitas vezes conseguiriam, ou necessitariam, ou imaginariam se reconciliar com o desafeto e não o fizeram quando encarnados. É aqui. Né? Jesus já dizia, vai e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é tempo. Então, vamos observar isso. Isso é muito importante. E vamos falar então um pouquinho aqui sobre as leis morais. Lei de adoração. O que é adoração? É reverenciar a Deus, Ser Supremo, nosso Criador, soberanamente justo e bom. Não é? Trabalho. Através do trabalho é que nós conquistamos o nosso pão de cada dia, o progresso de cada um de nós, através do trabalho. Havia um banco aqui, no Brasil, cujo lema, isso lá para os anos 70, 80, que nos envelopes, naquela época, né, era tudo via correio, etc. Nos envelopes dos extratos, via lá, escrito embaixo, só o trabalho produz riquezas. E é verdade. Reprodução. Sem reprodução, nós não estaríamos aqui. Tá? É uma lei natural, tanto do Homo sapiens, como dos animais, enfim, de todos os seres vivos da criação, para que haja a perpetuação da espécie.
conservação, né? É muito importante nós cuidarmos do nosso corpo físico. Quantos desprezam a sua vestimenta corporal que abriga a sua alma, não dá o devido respeito a ela e se lança aí a praticar esportes violentos, a usar drogas ilícitas. E essa pessoa está se suicidando e está assumindo compromissos inadiáveis, né? Então isso é importante. Destruição. Alguém já viu falar da lei de destruição? Estranho, né? Essa lei. Mas está lá na pergunta 782 do Livro dos Espíritos. Eu até trouxe aqui para rapidamente ler para vocês. O que Kardec perguntou ao Espírito de Verdade da lei da destruição. Pergunta 728. É lei da natureza a destruição? Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Está aqui, capítulo 3º, lei da destruição. E aqui, a lei disso, fala-se de flagelos destruidores, vulcões, tsunamis, terremotos, guerras, assassinatos, a crueldade para com o semelhante, pena de morte, etc. Lei da destruição. Lei da sociedade. O que é? É o convívio em sociedade, né? Nós estamos circunscritos a um meio social. E como tal, fazemos parte desse meio em sociedade. Lei do progresso. Se nós fizermos uma pequena análise e compararmos, nós estamos no século XXI, e compararmos o século XXI com o século XIX, pulando o século XX. Vocês vejam qual foi o progresso da humanidade em pleno século XX. No início do século XX, Alberto Santos Dumont provou que o homem podia voar no 14 bis lá em Paris. Em 1906. Em 1969, ou seja, 63 anos depois, não. Isso aí. Neil Armstrong pousou na Lua, levado que foi pela Apollo 11, que por sua vez subiu ao espaço num foguete Saturno V, criado pela equipe e por não menos um engenheiro alemão que houvera desenvolvido as bombas V2 para bombardear Londres e arredores, que foi Wernher von Braun.
da guerra, saiu o foguete Saturno V, muitos anos depois, quando Kennedy, naquele seu célebre discurso, até o final dessa década, nós colocaríamos um homem na Lua, e ele colocou. No início do século, andávamos de pé de bode, aqueles que são velhinhos, assim, uma certa experiência e uma certa idade, que nem eu, conheceram os pés de bode. Hoje o cidadão embarca num carro que tem toda a tecnologia possível embarcada, ele aperta o botãozinho lá do Waze, põe o destino que ele quer ir e o carro leva ele lá. O mapa da 4 rodas é coisa do passado, não se usa mais. Vejam o progresso da humanidade em 100 anos. E, notadamente, no século XX. Chegar no século XX, houveram, né? 19 séculos anteriores. Igualdade. Muito importante. A lei da igualdade, porquanto todos somos iguais perante a lei. A lei de Deus, né? Porque a lei dos homens às vezes é falha. Liberdade. Liberdade de ir e vir. Liberdade de pensamento. Pela lei da liberdade, eu posso usar do meu livre-arbítrio. E usando o livre-arbítrio, eu posso usá-lo tanto para o mal quanto para o bem, é aí que eu escolho. E assumo as consequências daí decorrentes. Né? Eu sempre digo, nas minhas palestras, que nós, com nossos atos, pensamentos e ações, nós vamos despachando para o lado de lá a nossa bagagem para quando lá chegarmos. Se a nossa bagagem for boa, tanto melhor. Se não for tão boa, certamente nós retornaremos à Terra ou outro mundo em situação semelhante. Um mundo de expiação e provas. Porque nós teremos que cumprir, resgatar os nossos débitos adredemente contraídos. E, por fim, a lei de justiça, amor e caridade, que, na verdade, é todas as demais. É a junção de todas as demais, que é a lei do amor. Então, para quem quiser, Livro dos Espíritos, parte 3ª. Estão lá esmiuçadinhas por Allan Kardec e equipe, todas as 10 leis morais. E, como disse, são imutáveis. Ninguém as muda. Então, nós vamos falar aqui, agora na sequência, dos 9 pilares da libertação. O primeiro deles, racionalidade. E em que consiste a racionalidade?
Aquilo que nós já falamos anteriormente. A união entre a fé e a razão permite um entendimento mais profundo da vida e do sofrimento, combatendo o fanatismo e promovendo o discernimento, que é a fé raciocinada. A doutrina espírita é a fé raciocinada. Né? Não é dogmática, não é imposta. A fé raciocinada é a fé que não se opõe à razão, mas ela une para buscar a verdade. E a verdade está lá, na Bíblia, lá no Novo Testamento, no livro de João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês já viram essa frase? Está ali. Permitindo a compreensão intelectual daquilo em que se acredita. Segundo pilar, autoconhecimento e esclarecimento. A doutrina espírita incentiva o estudo de si mesmo para entender quem somos, nossos defeitos e qualidades, como base para o progresso moral. O estudo e a compreensão dos 5 princípios básicos da doutrina espírita, que são a existência de Deus, a imortalidade da alma. O que é alma? É o espírito encarnado. A pluralidade das existências, através da reencarnação. A pluralidade dos mundos habitados. E a comunicabilidade dos espíritos liberta o indivíduo da ignorância, do medo da morte e do fatalismo, oferecendo consolo e esperança. Todos já ouviram falar também que o Espiritismo é o Consolador prometido. Há 4.000 anos, Moisés recebeu os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, lá, na travessia do Egito para a Terra Prometida, que foi uma primeira maneira de se levar ao povo daquela época alguma noção de moralidade, de responsabilidade, que foram através do Decálogo, os 10 mandamentos. 2.000 anos depois veio Jesus Cristo, que nos legou uma quantidade infinita de exemplos de bem proceder e de amor ao próximo. E a terceira revelação, que é o Consolador prometido, é através da doutrina espírita, que por sua vez não está representada numa pessoa, num ser encarnado, mas sim numa coletânea de ensinamentos de cunho moral. Então, existência de Deus, alguém tem alguma dúvida se Deus existe ou não? Soberanamente justo, bom, criador de todas as coisas, né? Essa casa que nos abriga, chamada Terra, e todos os astros que compõem o sistema solar, que por sua vez é um minúsculo
uma minúscula parte da nossa galáxia, que possui no universo centenas de outras galáxias, com distância de milhares de anos-luz daqui do nosso orbe. E anos-luz significa a distância da luz que percorre 300 mil quilômetros por segundo em um ano. Então, vocês imaginam a gente mensurar uma distância do nosso grãozinho aqui de areia, chamada Terra, para uma galáxia de Andrômeda, por exemplo. A imortalidade da alma. Alguém tem dúvida? Eu não tenho. Graças a Deus, a doutrina já me ensinou. E através de exemplos assistidos e vividos, a imortalidade, ela só não é ainda, por enquanto, entretanto, todavia, comprovada pela ciência. Mas está chegando lá. Mas nós temos inúmeros exemplos, né? Se vocês tiverem um pouquinho de curiosidade e entrarem lá no YouTube, vocês vão encontrar relatos de crianças que falavam com seus pais sobre suas vidas anteriores. É o caso de Carl Eden, que era um piloto alemão, e que em 43, numa das missões de bombardeio a Londres, ele foi atingido, o avião caiu e ele faleceu. Ele e mais 2 colegas. Era um avião que 3 pilotavam. E esse menino dizia para o pai que o avião que ele pilotava havia caído. E descrevia o avião. Enfim, eles conviveram com o filho durante 25 anos, quando ele veio a desencarnar novamente. Está lá no YouTube, olhe. E aí os pais foram, depois do desencarne, foram pesquisar. E o pai teve a oportunidade de ir a Londres. E eis que os construtores lá em Londres, escavando para construir um prédio, encontraram os destroços de um avião. E era o avião que ele citava para o pai, o modelo do avião. E lá estavam os restos mortais do Heinrich, não sei, não me lembro o nome. E tem aquele outro caso também, da mãe que ralhava com a filha. Se eu fizer assim de novo, eu vou te bater. Mãe, quando era seu pai na outra vida, eu não bati em você. Que chute na canela da mãe, né? Está lá no YouTube. Imortalidade da alma. E claro, e através das nossas atividades no Centro Espírita, nos trabalhos de segunda-feira, onde os médiuns incorporam uma série de outros irmãozinhos desencarnados que vêm buscar uma orientação, uma luz, né? Uma esperança. A gente tem contato com esses irmãos desencarnados. A pluralidade das existências, reencarnação.
Está aí o exemplo que eu acabei de dar do Carl Eden. Não é? Tem um livro que aqui não vai ter, que ele trata de uma reencarnação comprovada em vida, que chama-se A Granja do Silêncio. Esse episódio ocorre numa região lá da França, e é interessante. Pluralidade das existências. Pluralidade dos mundos habitados. Jesus já dizia, na casa do meu pai existem muitas moradas. Acabamos de falar agora do nosso pequenino grão de areia, aqui chamado terra. Tá? E nós temos aí vários exemplos. Nós, se alguém já leu Os Exilados de Capela, somos exilados de Capela. E o que era Capela? Era um planeta em estágio semelhante ao que nós estamos hoje, era um mundo de expiação e provas, e que passaria para o mundo de regeneração, e onde os exilados, aqueles que não poderiam lá permanecer, foram exilados. E nós, segundo esse livro, somos os exilados de Capela. Capela era o nome do planeta. Se alguém ouviu falar em Dr. Hercílio Mais, ele também foi um baluarte do espiritismo paranaense. Esteve aqui, nesse palco, há muitos anos atrás, inclusive fazendo uma palestra. Ele escreveu um livro, na época, muito combatido. Mas está aí, quem quiser ler, A Vida no Planeta Marte. Na época que ele escreveu, não tinha nem os foguetes e nem as sondas, que já foram lá no planeta Marte e estão pesquisando vida. Já houve vida no planeta Marte, há milhões de anos atrás. E dizem que em Júpiter é um planeta já numa escala ascensional superior à nossa. Quisera poder desencarnar aqui e reencarnar em Júpiter. Mas eu acho que falta alguma milhagem para ter essa possibilidade. Enfim, a ciência está à busca, né, de mundos habitados. Desde que eu era pequeno, eu ouço falar em alienígenas, em discos voadores. Imaginava um dia avistar, mas já estou voltando e não consegui ver nenhum ainda. Mas diz que eles estão aí já desde o tempo dos faraós. Enfim, e a comunicabilidade dos espíritos. Essa, eu acho que o nosso querido, amado e venerado Chico Xavier nos legou, através das N mensagens recebidas e transmitidas do pessoal que já passou por lá de lá, para seus entes queridos aqui, atestando e comprovando a comunicabilidade dos espíritos. Comunicabilidade esta que começou lá no final do século XIX, com as irmãs Fox, lá nos Estados Unidos, cuja doutrina foi compilada por Kardec na sequência, porque se sabia que atrás daqueles fenômenos
havia inteligência, através daquelas pancadas na parede, daquele cidadão que fora assassinado e estava lá na casa onde as irmãs Fox moravam. Enfim. Então aí está comprovada a comunicabilidade dos espíritos. Liberta o indivíduo da ignorância, do medo da morte e do fatalismo, oferecendo consolo e esperança. Bom, vamos andar mais rápido, porque senão não chegamos lá. Caridade e reforma íntima. Através da prática de virtudes como a caridade, que nós já falamos aqui, humildade e amor, o indivíduo constrói hábitos que o ajudam a superar as imperfeições e se libertar dos vícios. Libertação do ego. Através do desenvolvimento da caridade e do autoconhecimento, a doutrina espírita propõe a superação do egoísmo, exercitando a humildade pela prática da escuta ativa, escutatória, aceitando críticas construtivas, reconhecendo as conquistas dos outros e admitindo suas próprias limitações ou imperfeições. Egoísmo. Essa é a chaga da humanidade, o dito cujo egoísmo. Por causa dele, pela falta de humildade, é que nós estamos em 2025 com N guerras aí por esse orbe. Irmãos matando irmãos e etc. Egoísmo. Egoísmo, luta pelo poder, né? A partir do momento em que o homem deixar de pensar em si, no ego, e pensar no coletivo, ele for exercer a humildade, isso acaba. Agora, temos aqui, segundo a estatística, 8 bilhões de seres encarnados. 8 bilhões de almas. Que 1/3, 5 bilhões e 300 milhões, não, 1/3 não é isso, isso é 2/3, não são cristãos. Então é difícil você dizer para um não cristão que ele tem que superar o egoísmo e manter a humildade. Ele sequer pode acreditar em Deus, né? Complicado. Vamos em frente. Transformação moral. A aplicação das leis morais, aquelas 10 que nós falamos anteriormente, conforme ensinada por Jesus e elucidadas pelo Espiritismo, promove a renovação interior e a melhoria da humanidade, resultando em paz e fraternidade. Se o homem eliminar o egoísmo, cultivar a humildade, ele vai buscar a paz, porque além de tudo ele é fraterno para com o seu semelhante. Caso contrário,
E é o que nós temos. Compreensão da vida. Volta a mente aqui, vida. Vida é a vida corpórea, né? A vida física. A reencarnação. Esclarece a origem dos sofrimentos, das desigualdades e dos contrastes da vida, oferecendo consolo e esperança para encarar os desafios com mais serenidade. Sofrimentos aparentemente indevidos, digamos assim. Ó Deus, por que eu sofro tanto? O que eu fiz para merecer isto? Será que na vida anterior as bagagens que essa pessoa despachou não foi lá das 10 mais? E ele estaria agora resgatando dívidas pretéritas? Desigualdades. Aquele que foi abastado, né? Senhor do engenho, e tratou mal os seus empregados, seus escravos, reencarna em situações paupérrimas? Será? Não sei. Então, são coisas para a gente pensar. Perdão libertador. Ensina que perdoar não é esquecer ou compactuar com o erro, mas sim liberar-se do ressentimento e do ódio, podendo mesmo optar por um distanciamento saudável quando necessário. Aquele que traz ódio no seu coração é o infeliz. E se ele se conseguir se libertar, ele fará um bem enorme para ele mesmo, inclusive no aspecto físico, que é cuidar do corpo. Porque as pessoas que não perdoam, que trazem ressentimentos e ódio, acabam adquirindo um câncer de fígado e desencarnando prematuramente. E não é dito por mim, não, é dito por médicos. Então, se nós pensarmos nisso, vamos fazer um bem para nós mesmos, né? Vai e reconcilia-te com o teu inimigo enquanto é tempo. Não espere passar por lá de lá para fazê-lo. Opa, é aqui. Evolução contínua. A crença na pluralidade das existências e na comunicação com os espíritos reforça a ideia de que a evolução é um processo contínuo, onde cada vida, cada encarnação, cada reencarnação é uma oportunidade de aprender e progredir. Sabemos nós, dito até e comprovado pelos próprios espíritos, que o espírito encarnado, ele não regride, ele pode no máximo estacionar, não evoluir naquela experiência, mas ele adquire conhecimentos tais que ele vai guardar no seu videocassete, quer dizer, no seu disco, sua fita de disco, não, quer dizer, fita de disco, no seu pendrive, pendrive, no CD-ROM, não, ele vai guardar na nuvem, né? Aquela nuvem,
para quando ele reencarnar, ele acessar a nuvem e buscar aquelas informações. Os pais nos dão, através do DNA, o corpo físico. O espírito traz consigo a evolução que ele conquistou. E está aí os exemplos ali do dia a dia. Quem gosta disto aqui, dessa maquininha infernal aqui, se recebe aí quase uma vez por semana crianças com 3 anos sentando no piano e tocando Tchaikovsky. Aonde que ela aprendeu? Como se explica? O outro japonesinho lá também tocando piano lá. O menino lá do Nordeste que rege uma orquestra. Que João Carlos Martins fica de boca aberta. Aonde essas crianças obtiveram esses ensinamentos, se não foi na nuvem, que trouxeram com elas quando reencarnaram? Então, né? É uma oportunidade de aprender e progredir sempre. Morrer, nascer, morrer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei, já dizia Kardec. E, por último, o 9º pilar, visão universalista. Temos 8 minutos, temos que correr um pouquinho. A doutrina espírita é vista como um movimento que une crenças e religiões, promovendo a solidariedade universal. Une crenças e religiões. Ao descrevê-la como algo universal, global, ou que reúne pessoas de diferentes credos, podemos adjetivá-la como ecumênica. E realmente é. E eu sou testemunha disso. Eu tinha um amigo, Salomão, judeu, amigão. Fomos companheiros de trabalho na Serra Almeida, fomos sócios depois em outras empresas, enfim, montamos uma consultoria junto. Ele era judeu, que comparecia na sinagoga. E às terça-feiras, ele estava sentadinho lá atrás, perto daquele senhor lá de boné. Ele vinha às terças para assistir a palestra e tomar um passe. E daí? Tá? Então, é uma doutrina ecumênica. E recebe todos de braços abertos. E, normalmente, as pessoas chegam à doutrina pela dor. Ou a dor física, ou a dor moral. Feliz daquele que abraça a doutrina independente da dor. Vamos em frente. Estamos terminando. Isso que nós comentamos aqui agora e discorremos, esse artigo publicado na revista O Consolador, de autoria do nosso confrade, professor Wagner Ideali, ele sintetiza tudo o que nós falamos anteriormente. A força libertadora da doutrina espírita. Rapidamente. Buscamos, ao longo de nossas vidas, a paz, a alegria, receber amor, saúde, por que não dizer conforto, prosperidade, entre tantos outros valores.
Em muitos momentos de nossas vidas, nos escapam esses valores e ficamos frente a frente com a dificuldade, a dor, a desilusão, entre outras situações que não são agradáveis aos nossos olhos, pois não entendemos muitas vezes o real significado da vida, da encarnação, da reencarnação. Todos nós, espíritos encarnados, chegamos à vida com nossas lembranças de vidas anteriores, obscurecidas por esta nova existência no mundo físico, para que possamos, assim, buscar as conquistas interiores e, então, obtermos a verdadeira felicidade. Mas, ao contato com a vida e seus valores transitórios e altamente atrativos, pois estamos sempre em busca dos valores materiais, nos perdemos no emaranhado de sentimentos, desejos e pensamentos perturbados e nos distanciamos dos verdadeiros valores da alma. Durante inúmeras reencarnações, nós tivemos atitudes e comportamentos como que nos distanciamos dos verdadeiros ensinos do Mestre Jesus. Seja por muitas vezes não entendermos corretamente os ensinos do Mestre Jesus, então nós, o Mestre Jesus, procurávamos dentro do estreito entendimento que tínhamos. Outras vezes, pelo total distanciamento dos seus ensinos, quando buscávamos apenas as satisfações sensoriais. Deu-se, então, o advento da doutrina espírita, que não foi algo isolado, mas sim um trabalho árduo de muitos espíritos em diferentes épocas, para, passo a passo, entendermos os ensinos do Mestre Jesus, o mais próximo possível desse entendimento. A pluralidade dos mundos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, tudo isso já estava sendo estudado e analisado por inúmeros pensadores e religiosos sérios, entre outros. Foi com Allan Kardec, 1875, assessorado por uma pleiade de espíritos de alta envergadura espiritual, dentre eles o Espírito Verdade, que foi possível codificar todos esses ensinamentos, com o objetivo de entendermos e praticar o verdadeiro significado da palavra amor. A doutrina espírita propõe a todos nós a libertação do ego, com o profundo desenvolvimento da caridade, o estudo de nós mesmos, para entendermos quem somos e construirmos, como nos ensina Jesus, o reino de Deus dentro dos nossos corações, buscando os verdadeiros valores da alma, para assim, ainda hoje, ingressarmos no universo de felicidades dentro de nós. Importante isso aqui, hein? Onde a traça não rói, o ladrão não rouba e o tempo não enferruja. Vamos viver Jesus em nossas vidas, pois Ele, como seus ensinos, que faz com que a doutrina espírita seja uma força libertadora. Disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus, pois o resto vos será dado por acréscimo. Esse texto, quem nos brindou foi o nosso confrade Wagner Ideali. Ele atua na doutrina espírita há 50 anos, dedicando-se com muito carinho à divulgação dos ensinamentos espíritas. Sua caminhada inclui palestra em diversos casas espíritas, curso na Casa Reencontro, na Mooca, em São Paulo, além de textos publicados em sites espíritas e participações em programas de rádio e TV, como na Rádio e TV Fraternal. E, antes de terminar,
eu gostaria de fazer uma homenagem aqui a essas pessoas. O nono, a nona, o pai, a mãe, as crianças, provavelmente naquele almoço dominical promovido pela nona. Isso aí é aquilo que nós chamaríamos de família de antigamente. Uau! Por que família de antigamente? Nós estamos no pleno século XXI, no ano 2025, e família de antigamente? Ué, então vamos analisar a foto seguinte. Como se fosse esta uma família atual. É para pensarmos e para reflexão. Está ali, ó. Os 8 primos ali, ó, sentadinhos à mesa. Todos eles conversando com o seu celular. Mas nenhum entre eles. Esta é a família atual. Se não é igual, quase parecida. Tá? Gente, o importante não é viver. O importante é conviver. Trocar informações, falar do seu dia a dia, das suas aventuras na escola, o pai dando risada. Essa convivência, essa interação. Importante a família. Cientes dessa realidade, valorizemos a nossa família. Fórum competente para desenvolvermos através da convivência. Convivência, muito importante. Mútua, nas oportunidades que surgem no dia a dia. Valores como a paciência, a indulgência, né? O que é indulgência? É relevar a falta do seu oponente, a solidariedade e o perdão. E já voltarmos lá na época de Moisés e buscarmos lá no decálogo dos 10 mandamentos, vamos pegar o 4º mandamento lá, que diz: honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Felizes daqueles que no trem da vida têm o pai e a mãe compartilhando do mesmo vagão. Muitos, o pai fica pelo caminho, desce em estações bem antes, ou a mãe, ou ambos, e o filho segue a viagem órfão, e os netos idem. Então, honrar pai e mãe, enquanto os temos. E para finalizar, e sendo Jesus o nosso divino mestre, a cada instante da vida, encarnação, reencarnação, a dificuldade ser-nos-á como bênção portadora de preciosas lições. Dificuldades. Enfrentemo-las destemidamente, porque nós estamos num mundo de expiação e prova. Não estamos aqui como é que se diz, num parque de diversões. Nós estamos aqui para enfrentar as dificuldades, nos burilarmos ante todos esses ensinamentos e passarmos para o lado de lá, tranquilos, serenos, quando chegar a nossa vez. E para quem quiser
se inteirar melhor do que nós falamos na noite de hoje, está ali, fontes consultadas. Esse texto base do início foi elaborado por inteligência artificial e extraí ele lá do Google e ampliado sob consulta do mesmo. O Livro dos Espíritos, que nós já falamos aqui, e o artigo A Força Libertadora da Doutrina Espírita, do confrade Wagner de Ali, publicado na revista O Consolador, número 835, de 6 de agosto de 23. E assim sendo, recebo o meu abraço, meu agradecimento pela paciência. Boa noite e sigo em paz. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.